No submundo do Rio de Janeiro, havia um nome que fazia até os criminosos mais experientes olharem para o chão quando o ouviam. Javier Almeida não era apenas mais um chefe do crime organizado. Ele era o homem que controlava a Zona Sul com mão de ferro, cujos negócios movimentavam milhões por mês, e cuja reputação de crueldade era conhecida desde o Leblon até a Baixada Fluminense. Javier não quebrava apenas ossos, ele quebrava a vontade das pessoas. Mas na noite em que ele arrastou uma garçonete desajeitada e tremendo de medo chamada Júlia para seu ringue particular nos fundos do clube, ele cometeu o primeiro erro fatal de sua vida. Ele achou que estava brincando com uma ratinha assustada. Ele não viu os calos grossos nos nódulos dos dedos dela, nem percebeu como o peso do corpo dela se distribuía perfeitamente nos calcanhares. Ele não sabia que aquela mulher tremendo no avental, 2 tamanhos maior, não tinha medo dele. Ela tinha medo do que faria com ele se parasse de se segurar. O predador estava prestes a virar presa. O ar dentro do Onyx, o clube mais exclusivo e reservado do Rio de Janeiro, cheirava a couro italiano importado, charutos cubanos caríssimos e medo. Era um tipo específico de medo. Aquele que vibrava silenciosamente sob o tilintar de taças de cristal bacará e o murmúrio baixo de conversas conspiratórias. Este era o domínio de Javier Almeida, o chefão da costa leste carioca, um homem cuja fortuna líquida era comparável ao PIB de cidades pequenas e cujo temperamento era tão explosivo quanto uma arma carregada apontada para sua cabeça. Júlia ajeitou os óculos grossos de armação preta, mantendo a cabeça baixa enquanto equilibrava uma bandeja pesada de canapés gourmet. Ela trabalhava no Onyx havia 3 semanas. Nesse tempo, havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Usava o uniforme 2 números maior para esconder a definição muscular nos ombros e nos braços. Andava com um leve arrastar desajeitado, mascarando a graça natural e predatória de uma mulher que havia passado 16 anos treinando nos ringues brutais de Vale Tudo do interior de Minas Gerais. Ali, ela não era a Sombra, o nome de ringue que havia abandonado 7 meses atrás depois que uma luta terminou muito mal em Belo Horizonte. Ali, ela era apenas Júlia, a garota desajeitada, a ninguém. Mais vinho, uma voz comandou do camarote VIP no canto do salão principal. Júlia congelou. Era a mesa central, a jaula dos leões. Javier Almeida estava sentado no meio do banco de veludo roxo, parecendo um príncipe sombrio em seu trono de poder. Ele era inegavelmente bonito, com traços angulares afiados, olhos da cor de café expresso frio e um terno Armani sob medida que custava mais do que a existência inteira de Júlia. Mas havia uma crueldade no queixo quadrado que avisava as pessoas para manterem distância. Ao redor dele estavam seus tenentes, Bruno, um homem imenso com uma cicatriz descendo pelo pescoço, e um associado visitante de São Paulo chamado Marcelo. Eu disse mais vinho. Marcelo estralou, batendo a mão na mesa com força. Júlia se apressou, segurando uma garrafa de Chateau Margaux de 1998. Sim, senhor. Já vou servir. A voz dela era suave, intencionalmente fraca e trêmula. Ela se aproximou da mesa, os olhos fixos na toalha branca. A regra cardeal da sua nova vida era simples e clara: não chamar atenção. Enquanto desrolhava a garrafa, Marcelo, claramente embriagado e procurando diversão barata, estendeu a mão e agarrou o pulso de Júlia com força. Olha só essa aqui, Javier. Marcelo zombou, puxando Júlia para fora do equilíbrio. Rosto bonito escondido atrás desses óculos horrorosos. Por que você contrata funcionárias tão sem graça num lugar como este? A garrafa de vinho balançou perigosamente na mão de Júlia. O instinto dela, afiado por milhares de horas de combate corpo a corpo, gritou dentro da cabeça. Quebre o pulso! Gire o quadril! Cotovelo na têmpora! Ela forçou o instinto para baixo, deixando-se tropeçar. Por favor, senhor, me solte. Marcelo, deixa a funcionária em paz, Javier disse, embora não tirasse os olhos da pasta de documentos que estava lendo. A voz dele era entediada, indiferente. Ele não se importava com a segurança de Júlia. Ele se importava com o barulho que a situação estava causando. Só tô me divertindo, chefe.
Marcelo riu, puxando Júlia com mais força ainda. Vem aqui, boneca. Tira esses óculos. O puxão repentino fez a garrafa de vinho se inclinar perigosamente na mão trêmula de Júlia. O líquido vermelho, espesso e escuro como sangue recém-derramado, jorrou para fora da garrafa. Errou completamente a taça de cristal e caiu em cascata diretamente sobre a camisa social branca impecável de Javier Almeida e a lapela de seu paletó cinza carvão. A música no clube pareceu parar instantaneamente. Todas as conversas num raio de 10 metros morreram no mesmo segundo. Marcelo soltou o pulso de Júlia como se estivesse pegando fogo. Ele empalideceu. Javier, eu não. Javier fechou lentamente a pasta de documentos. Ele olhou para baixo, observando a mancha vermelha se espalhando pelo peito. Depois levantou os olhos lentamente para encontrar os de Júlia. Pela primeira vez, Júlia olhou diretamente para ele. Os olhos dele eram aterrorizantes, vazios de emoção, calculistas e gelados como gelo seco. Você sabe de que tecido esse terno é feito? Javier perguntou baixinho. A voz dele mal passava de um sussurro, mas ecoou pela sala silenciosa. Eu sinto muito, senhor. Júlia gaguejou, entrando no personagem. Ela pegou um guardanapo e estendeu a mão. Mas Bruno, o guarda-costas, interceptou os dedos dela, apertando com força dolorosa. Não encosta nele, Bruno rosnou ameaçadoramente. Javier se levantou devagar. Ele se erguia sobre ela, 1,93 m de pura intimidação física. Ele pegou o guardanapo da mão dela, limpou uma gota de vinho do queixo e deixou o pano cair no chão. Lã vicunha, Javier disse calmamente. Custa R$45 mil, e o vinho que você acabou de desperdiçar era mais 12 mil. Eu vou pagar por isso, Júlia disse, a voz tremendo. Vou trabalhar até quitar a dívida, por favor. Javier riu. Foi um som seco, sem humor algum. Você é garçonete. Ganha o quê? R$50 por hora mais gorjetas? Levaria 4 anos para você pagar só a lavanderia disso aqui. Ele deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dela completamente. Ele cheirava a sândalo e perigo concentrado. Ele estava estudando ela, procurando o medo nos olhos, esperando que ela chorasse. Era isso que elas sempre faziam. Choravam, imploravam, ofereciam favores sexuais. Mas Júlia não chorou. Por trás das lentes grossas dos óculos, os olhos dela permaneceram estranhamente firmes, focados. Ela estava respirando ritmicamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, controlando a frequência cardíaca com precisão militar. Javier notou isso imediatamente. Um lampejo de confusão passou pelos olhos escuros dele. A maioria das pessoas tremia descontroladamente quando ele se aproximava assim. Ela estava parada. Parada demais. Você tem um equilíbrio bom, Javier murmurou, quase para si mesmo. De repente, ele atacou com um tapa de revés, mirando puramente para humilhá-la, para derrubar os óculos do rosto dela. Não era um golpe letal, apenas desrespeitoso e degradante. Aconteceu numa fração de segundo. Júlia não pensou. O corpo dela a atraiu completamente. Antes que a mão dele pudesse conectar com a bochecha, a cabeça dela deslizou para a esquerda, um movimento microscópico, um desvio de cabeça em termos de boxe, e a mão esquerda dela subiu instantaneamente para checar o antebraço dele, redirecionando a energia do golpe inofensivamente para o ar vazio. Silêncio absoluto desceu sobre o clube. A mão de Javier pairou no espaço vazio onde o rosto dela tinha estado 1 milissegundo atrás. Ele olhou para a própria mão suspensa, depois de volta para ela. Júlia percebeu o erro na mesma hora. Ela imediatamente curvou os ombros, olhando para o chão de mármore. Eu me assustei. Desculpa. Javier não estava comprando a história. O tédio nos olhos dele havia evaporado completamente, substituído por uma curiosidade afiada e predatória. Ele havia lançado aquele tapa com a velocidade que já havia nocauteado assassinos rivais. Uma garçonete desajeitada não esquiva de Javier Almeida por acidente.
Ele agarrou o queixo dela com força, forçando-a a encará-lo. Você não se assustou, ele sussurrou perigosamente. Você desviou como lutadora. Ele a soltou e se virou para Bruno. Limpa o salão. Todo mundo para fora agora. Chefe, Bruno perguntou confuso com a ordem. Eu disse todo mundo para fora. Javier rugiu com uma voz que fez as paredes tremerem. Enquanto os clientes apavorados corriam em direção às saídas em pânico, Javier se virou de volta para Júlia, desabotoando o paletó manchado de vinho e jogando-o no banco de couro. Ele arregaçou as mangas da camisa branca, revelando antebraços musculosos cobertos de tatuagens elaboradas. Você me deve 57 mil reais, Javier disse, a voz caindo para um ronronar perigoso. E já que você não pode pagar com dinheiro, nós vamos negociar uma forma diferente de pagamento. Júlia deu um passo para trás instintivamente. Eu não faço esse tipo de coisa, senhor. Javier sorriu de lado. Tira essa mente da sarjeta. Eu não quero seu corpo na minha cama. Eu quero ver o que você está escondendo debaixo desse avental ridículo. Ele apontou para a porta de ferro pesada no fundo da sala VIP. Lá embaixo, na academia. Se você conseguir durar 3 minutos no ringue comigo sem ser nocauteada, eu esqueço a dívida. Ainda dou uma gorjeta generosa para você. O coração de Júlia martelou contra as costelas. A academia, o ringue, era o único lugar que ela não podia ir de jeito nenhum. Se ela lutasse, revelaria quem realmente era. Se revelasse, as pessoas que a caçavam a encontrariam. E se as pessoas que a caçavam a encontrassem, ela estaria morta em 48 horas. E se eu recusar? Ela perguntou baixinho. Javier puxou um isqueiro prateado do bolso e começou a abrir e fechar a tampa repetidamente. Clique, clique, clique. Aí o Marcelo aqui te leva para o beco dos fundos e te ensina uma lição sobre respeitar seus superiores. E pode confiar em mim, o Marcelo não sabe quando parar. Júlia olhou para Marcelo, que estava estalando os nós dos dedos com um sorriso sádico no rosto suado. Depois olhou de volta para Javier. O chefão arrogante achava que estava desafiando uma garçonete indefesa para uma surra humilhante só para aliviar o estresse. Ele achava que era o tubarão no tanque. Júlia lentamente desamarrou o avental, tirou os óculos dobrando-os cuidadosamente e colocando-os sobre a mesa. Sem as lentes grossas, os olhos dela eram impressionantes. Verde esmeralda penetrante, afiados como vidro cortado. 3 minutos, ela disse, a voz não tremendo mais. Era plana, fria e totalmente composta. O sorriso de Javier se alargou, mas havia um lampejo de dúvida no estômago dele que ele não conseguia explicar. 3 minutos, boneca. Tenta não morrer. O porão do Onyx era um contraste brutal com o luxo de veludo lá em cima. Era um espaço cavernoso de tijolos expostos e concreto cru, cheirando a suor rançoso, ferro e água sanitária forte. No centro, erguia-se um ringue de boxe de tamanho regulamentar. A lona manchada com marcas escuras que nenhum produto de limpeza conseguia remover completamente. Era ali que a família Almeida resolvia disputas que não podiam ser solucionadas com dinheiro ou negociação. Javier entrou no ringue, saltitando levemente nas pontas dos pés. Ele era bom. Júlia podia ver isso de cara. Ele se movia com a confiança fluida de um homem que treinava regularmente e com seriedade. Não era um profissional, mas era um brigão de rua experiente, forte, agressivo e acostumado a vencer pela força bruta e intimidação pura. Bruno ficou perto do sino, parecendo nervoso com toda a situação. Marcelo se apoiou nas cordas, segurando um copo de uísque, rindo alto. 500 reais que ela começa a chorar em 30 segundos, Javier. Faz 1000. Javier respondeu sem tirar os olhos de Júlia. Entra logo aí. Júlia ficou parada do lado de fora das cordas. Ela havia removido o uniforme de garçonete para revelar uma regata cinza simples e legging preta, que usava por baixo. Os braços eram esguios, mas definidos. A barriga do músculo longa e densa como cabo de aço. Ela chutou os sapatos baratos de trabalho, pisando na lona descalça. Sentiu a textura áspera do tapete sob os pés e uma onda de adrenalina antiga e familiar
Inundou o sistema nervoso dela. Era uma droga da qual ela tinha ficado limpa por 7 meses inteiros. A sombra estava acordando do coma autoimposto. Controle, ela disse para si mesma mentalmente. Não nocauteia ele, só sobrevive. Defende, faz parecer sorte. Luvas, Júlia perguntou, olhando para o suporte na parede. Mão limpa, Javier disse, levantando os punhos cerrados. Eu quero sentir quando eu bater em você, a menos que você esteja com medo. Ele estava tentando provocá-la deliberadamente. Queria que ela ficasse brava, desleixada, emocional. Júlia não respondeu nada. Simplesmente caminhou até o centro do ringue e ergueu as mãos. Mas ela não adotou uma postura tradicional de boxe. Manteve as mãos abertas, palmas viradas para ele. Uma postura defensiva que parecia amadora para o olho destreinado, mas que na verdade era uma variação da guarda tailandesa de Muay Thai, projetada para capturar e prender golpes. Tempo! Bruno gritou, batendo na lona com força. Javier investiu imediatamente. Ele não segurou nada. Lançou uma direta de direita mirando direto no maxilar dela. Era um soco destinado a terminar as coisas instantaneamente, a apagar as luzes. Júlia viu o telegrama no músculo do ombro dele antes mesmo do braço se mover. O tempo pareceu desacelerar ao redor dela. Ela poderia ter deslizado para dentro e despedaçado as costelas dele com um uppercut. Poderia ter varrido a perna e rachado o crânio dele na lona. Em vez disso, fez o mínimo absoluto necessário. Ela se abaixou freneticamente, fazendo parecer uma reação de pânico puro. O punho de Javier passou zunindo sobre a cabeça dela, o vento dele correndo pela orelha. Escorregadia, Javier grunhiu com irritação. Ele girou e lançou um gancho de esquerda pesado. Júlia cambaleou para trás, tropeçando nos próprios pés intencionalmente e caindo contra as cordas. O gancho errou o nariz dela por 2 centímetros. Levanta, Javier latiu, curtindo a perseguição. Para de correr. Júlia se levantou, respirando pesado. Eu não consigo fazer isso. Ela gritou, adicionando um tremor convincente à voz. 2 minutos restantes, Marcelo provocou da lateral. Acerta ela, Javier. Estraga essa cara bonita. Javier a encurralou no canto do ringue. Ele desencadeou uma rajada de socos no corpo. Júlia se cobriu, trazendo os cotovelos apertados contra as costelas. Essa era a defesa em concha clássica. Para Javier parecia que ela estava se encolhendo com medo. Na realidade, ela estava absorvendo cada soco nos antebraços e cotovelos, protegendo os órgãos vitais com precisão cirúrgica. Ele bate forte, ela notou analiticamente na mente. Boa potência. Precisão ruim. Ele compromete o peso demais. Um dos socos de Javier deslizou através da guarda dela e arranhou o osso da bochecha. A pele se abriu. Um filete de sangue quente escorreu pelo rosto. A visão do sangue vermelho vivo pareceu acionar alguma coisa primitiva em Javier. Os olhos dele escureceram perigosamente. Ele preparou um cruzado, um soco massivo e telegrafado, que deixou todo o meio do corpo dele completamente exposto. Foi instinto puro. Memória muscular inegável e automática. Enquanto Javier lançava o soco, o corpo de Júlia assumiu o controle. Ela não conseguiu evitar. A abertura era perfeita demais, gritante demais. Ela abaixou o nível, pivotando no pé direito. Empurrou o punho para cima, não com força total, mas com precisão milimétrica perfeita, mirando no plexo solar. Thud. O som foi asquerosamente molhado e oco. Os olhos de Javier saltaram das órbitas. O ar deixou os pulmões dele num whoosh violento. Ele cambaleou para trás, agarrando o peito, o rosto ficando roxo escuro. Ele engasgou, tentando inalar, mas o diafragma estava completamente paralisado. O silêncio desceu sobre a academia novamente como um cobertor de chumbo. Marcelo deixou cair o copo. Ele se estilhaçou ruidosamente no concreto. Júlia ficou parada ali, o peito subindo e descendo rapidamente. Ela percebeu que havia quebrado o personagem completamente. Uma garçonete não sabe dar um golpe no fígado. Uma garçonete não sabe exatamente onde fica o plexo solar. Javier caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Ele olhou para cima,
água escorrendo dos olhos devido à falta de oxigênio, mas não havia raiva no rosto mais. Havia reconhecimento, compreensão lenta e chocante. Quem? Quem é você? Ele conseguiu dizer entre respirações difíceis. Júlia recuou em direção às cordas rapidamente. Eu dei sorte. Você escorregou. Mentira. Javier ofegou, forçando-se a ficar de pé. Ele estava com dor, uma dor imensa e paralisante, mas a ignorou completamente. Limpou o suor da testa. Aquilo foi um gancho no fígado. Profissional, preciso, mortal. Ele caminhou em direção a ela, não agressivamente desta vez, mas com uma intensidade aterrorizante nos olhos. Você não é garçonete. Você é lutadora treinada. Eu fiz aula de defesa pessoal na academia do bairro. Júlia mentiu procurando uma saída com os olhos. Não mente pra mim. Javier rugiu, a voz ecoando nas paredes de concreto. Eu reconheço violência quando vejo. Você se move como assassina profissional. Ele parou a meio metro dela. Olhou para o corte na bochecha, depois para baixo, para as mãos dela. Agarrou a mão direita dela, forçando a palma a se abrir. Traçou os calos amarelos grossos nos nós dos dedos com o polegar. Isso aqui não é de carregar bandeja, ele disse suavemente, quase com reverência. De repente, a porta de ferro pesada no topo da escada explodiu para dentro. Chefe, a gente tem um problema sério. Era o segurança de cima, ofegante. Javier não desviou o olhar de Júlia. Tô ocupado agora. É o sindicato. O segurança gritou, pânico evidente na voz. 3 caminhonetes pretas lá fora. Eles dizem que vão entrar para buscar o Marcelo. Marcelo, o associado bêbado de São Paulo, de repente pareceu completamente sóbrio. Javier, você tem que me proteger. O sindicato acha que eu desviei o carregamento deles em Santos. Javier finalmente soltou a mão de Júlia. Virou-se para Marcelo com uma expressão de nojo absoluto. Você trouxe uma guerra para minha porta. Eu não sabia que eles sabiam que eu estava aqui. Marcelo implorou desesperadamente. Um estrondo alto ecoou lá de cima, seguido por tiros. O pop distintivo de pistolas semiautomáticas cortou o ar. Eles estão invadindo a entrada, Bruno gritou, puxando uma arma da cintura. Chefe, a gente precisa te levar pro cofre. Javier olhou para Júlia intensamente. Você pode sair pela porta dos fundos, vai embora agora. Júlia hesitou por um segundo eterno. Ela deveria ir. Essa não era a briga dela. Deveria correr, desaparecer, achar uma nova cidade, mudar o nome de novo. Mas então ela ouviu as botas batendo pesadamente nas escadas de metal. A porta voou para dentro com violência, e 4 homens em equipamento tático com submetralhadoras MP5 com silenciador invadiram a academia. Eles não eram apenas bandidos de baixo nível. Moviam-se como soldados treinados, militares profissionais. Mata todo mundo, o atirador líder comandou friamente. Bruno revidou o fogo se protegendo atrás do poste do ringue. Javier mergulhou atrás de uma pilha de colchonetes, puxando uma pistola de um coldre no tornozelo. Mas Júlia estava totalmente exposta no meio do ringue. O atirador líder levantou a arma mirando diretamente no peito dela. Javier viu. Abaixa, ele gritou desesperadamente, mas Júlia não se abaixou de jeito nenhum. Ela viu o dedo do atirador apertar o gatilho. Viu o ângulo do cano da arma. Naquele momento, Júlia Carvalho morreu completamente e a sombra renasceu das cinzas. Ela não correu para longe da arma. Correu diretamente em direção a ela. A distância entre Júlia e o atirador líder era de 5 metros. No mundo da balística, isso é uma eternidade. Mas Júlia se moveu com uma explosão de velocidade que desafiava a física, impulsionando-se com o pé de trás, como uma velocista saindo dos blocos. O atirador, um mercenário experiente chamado Ciro, ajustou a mira. Ele esperava que ela fizesse zigue-zague ou mergulhasse. Não esperava um ataque frontal suicida. Quando o cérebro dele registrou a trajetória dela, ela já estava dentro da zona morta, o espaço muito próximo para um rifle longo ser eficaz. Júlia bateu no cano da MP5 para cima com a palma esquerda. A arma disparou, enviando uma rajada de balas para o teto de concreto,
chovendo poeira sobre eles. Simultaneamente, ela avançou, cravando o cotovelo direito na garganta de Ciro. O som da cartilagem sendo esmagada foi audível sobre os tiros ecoando. Ciro largou a arma, agarrando o pescoço e engasgando com a própria traqueia colapsada. Júlia não pausou para vê-lo cair. Pegou a MP5 que caía pela alça, girou em volta e usou o corpo desabando de Ciro como escudo humano. Os outros 3 atiradores abriram fogo sem hesitar. As balas se enterraram no colete tático de Ciro, sacudindo o corpo violentamente contra as costas de Júlia. Javier, observando de trás da pilha de colchonetes, sentiu um arrepio descer pela espinha que não tinha nada a ver com temperatura. Ele havia visto assassinos profissionais trabalharem. Tinha visto agentes do Mossad em Tel Aviv e executores da Bratva em Moscou. Mas nunca tinha visto nada remotamente parecido com isso. Isso não era briga de rua. Era geometria aplicada, era eficiência absoluta de movimento calculado. Júlia se ajoelhou espiando pela cintura de Ciro. Ela não disparou no modo spray and pray. Disparou 2 tiros únicos e certeiros. Crack. Crack. O segundo atirador, um homem pesado perto da porta, caiu com um buraco perfeitamente circular na testa. O terceiro atirador, percebendo que a maré havia virado completamente, correu para se proteger atrás do ringue. Ele nivelou a arma em direção a Bruno, que estava encurralado e recarregando. "Bruno, sai daí!" Javier gritou, saindo da proteção para fornecer fogo de cobertura. Mas Júlia foi mais rápida. Jogou a submetralhadora vazia de lado e correu em direção ao ringue. Saltou sobre a corda superior, um movimento que exigia força de núcleo imensa, e usou o impulso para balançar as pernas para fora, acertando o terceiro atirador na cabeça com um chute de tesoura voador, enquanto ele tentava se levantar. A força do impacto o nocauteou instantaneamente. Ele desabou no chão, o capacete rolando para longe. O silêncio retornou à academia, mais pesado do que antes. O ar estava denso com o cheiro de pólvora queimada e sangue fresco. Marcelo, o associado de Chicago, estava encolhido no canto soluçando. "Eles estão mortos. Eles estão mortos." Júlia ficou de pé no centro da carnificina, o peito subindo e descendo. A adrenalina estava começando a diminuir, substituída pela realidade fria e dura do que ela acabara de fazer. Ela tinha se exposto completamente. A máscara tinha ido embora para sempre. Virou-se para olhar para Javier. Javier lentamente abaixou a pistola. Atravessou os destroços, os olhos trancados nela. Ele não olhou para os atacantes mortos. Olhou apenas para a garçonete com o coque bagunçado e a regata manchada de sangue. "Você limpou uma sala de 3 mercenários de operações especiais em 15 segundos", Javier disse. A voz dele estava desprovida da arrogância usual. Era oca, cheia de uma compreensão aterrorizante surgindo lentamente. Júlia não respondeu. Caminhou até onde seus óculos estavam no chão, pegou-os e colocou de volta. Era um gesto fútil, uma tentativa de colocar o disfarce de volta, mas era tarde demais. "A gente precisa sair daqui", Júlia disse, a voz rouca. Essa era só a equipe de invasão. A equipe de limpeza vai estar aqui em 3 minutos. Se o sindicato tá falando sério, eles vão queimar esse prédio até o chão. Javier assentiu, voltando ao modo general automaticamente. "Bruno, pega o carro na saída dos fundos agora." Bruno, olhando para Júlia com olhos arregalados e temerosos, subiu correndo as escadas. "Marcelo, vamos." Javier latiu, agarrando o homem soluçante pela gola. "Eu não consigo andar." Minhas pernas viraram gelatina. Marcelo choramingou patético. Javier deu um tapa forte no rosto dele. "Anda ou morre. Você escolhe." Eles se moveram em direção à saída de emergência no beco dos fundos. Júlia assumiu a ponta, movendo-se com uma arma que tinha recuperado de um dos homens caídos. Checou os cantos, limpou o corredor e sinalizou para eles se moverem em silêncio total. Javier observou as costas dela. Notou uma tatuagem no ombro direito dela, parcialmente visível através do rasgo na regata. Era uma peça de xadrez preta, uma rainha. A memória o atingiu como um trem de carga desgovernado.
2 anos atrás, uma história do primo dele em Belo Horizonte. Um ringue de luta clandestina onde uma mulher havia derrotado o campeão peso pesado do circuito mineiro. Chamavam ela de Sombra. Ela lutava com uma máscara preta. Nunca falava. Desapareceu depois da luta, deixando para trás um rastro de homens quebrados e uma lenda de que ela era um fantasma. Javier sentiu uma sensação estranha no peito. Não era mais medo. Era fascinação profunda e perigosa. A garçonete desajeitada e sem graça que ele tinha tentado humilhar era a mulher mais perigosa do continente. E ela era atualmente a única coisa mantendo ele vivo. A cobertura segura não era uma casa comum. Era uma fortaleza nas nuvens. Um apartamento de cobertura no 90º andar da Torre Oceânica, com vista para a Baía de Guanabara. As janelas eram de policarbonato à prova de balas. As paredes eram reforçadas com aço e o elevador exigia escaneamento de retina para acessar. Bruno desabou no sofá de couro italiano, sangrando de um arranhão no braço. Marcelo imediatamente correu para o bar, despejando uma bebida com as mãos tremendo descontroladamente. Javier não se sentou. Ele andava de um lado para o outro, a energia dele cinética e raivosa. Júlia ficou parada perto da janela panorâmica, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Ela tinha recusado se sentar. Ainda segurava a arma, embora tivesse abaixado. Parecia deslocada na luxuosidade ultramoderna, coberta de sujeira e suor, descalça e machucada. Abaixa a arma, Javier comandou, virando-se para encará-la. Você tá segura aqui? Segura é um termo relativo, Sr. Almeida. Júlia disse friamente. Você tem um vazamento. O sindicato sabia exatamente onde você estava e com quem estava. Isso implica que alguém no seu círculo interno te vendeu. Marcelo engasgou com a bebida. Não olha para mim. Eu quase morri também. Eu não tô olhando para você, Júlia disse calmamente. Você é incompetente demais para armar um ataque daquele nível. Você era a isca, não o arquiteto. Javier estreitou os olhos perigosamente. Você fala muito para uma garçonete muda. Ele caminhou até uma mesa de mogno polida e jogou uma toalha para ela. Limpa esse sangue. Você tá sangrando. Júlia pegou a toalha no ar, mas não se moveu para limpar o sangue seco da bochecha. Eu preciso ir embora. Eu quitei sua dívida. Salvei sua vida. A gente tá quite. Quite. Javier riu, um som áspero e latindo. Você acha que pode simplesmente sair daqui andando? Você acabou de matar 4 homens no meu porão. A polícia vai estar infestando o Onyx. Seu rosto tá nas câmeras de segurança. Eu apaguei as gravações, Júlia disse com calma. Antes de subir pro camarote VIP, eu fiz um loop no feed de segurança. Hábito antigo. Javier parou de andar de um lado para o outro. Ele a encarou genuinamente impressionado. Quem é você de verdade? Eu sou ninguém. Mentirosa, Javier fechou a distância entre eles. Parou a centímetros dela, usando a altura para tentar intimidá-la, mas ela não recuou nem 1 milímetro. Encontrou o olhar dele com aquela mesma intensidade verde aterrorizante. Eu vi a tatuagem. Javier sussurrou baixinho. A rainha no seu ombro. Os olhos de Júlia se arregalaram levemente. Foi a primeira rachadura na armadura dela. Belo Horizonte, Javier continuou, observando a reação dela atentamente. 2 anos atrás. A Arena de Ferro. Você lutou contra um cara chamado Dragão. Ele tinha 140 quilos de músculo injetado com esteroide. Você quebrou o fêmur dele no 2º round. Júlia permaneceu em silêncio, a mandíbula apertada com força. Chamavam você de Sombra, Javier disse, saboreando o nome. O boato era que você era ex-forças especiais, ou talvez um agente de inteligência desonesta. Você sumiu depois que se recusou a perder uma luta de propósito para o sindicato local. Eles colocaram uma recompensa na sua cabeça, 15 milhões de reais. Ele se inclinou mais perto, os lábios roçando a orelha dela. É por isso que você está se escondendo no rio, usando óculos feios e derramando vinho no meu terno? Porque metade do submundo brasileiro quer você morta? Júlia o empurrou com força. Foi um empurrão duro e contundente que o mandou tropeçando alguns passos.
Você não sabe do que tá falando. Ela sibilou ameaçadoramente. Eu sei exatamente do que tô falando, Javier respondeu, recuperando o equilíbrio. E eu sei que se eu fizer uma ligação para os meus contatos em Minas, um esquadrão de matadores vai estar num avião dentro de 1 hora para coletar aquela recompensa. Júlia levantou a arma, apontando direto para ele. Não me ameaça, Javier. Eu não tô te ameaçando, Javier disse, levantando as mãos em uma rendição zombeteira. Tô te oferecendo um emprego. Júlia piscou, confusa. O quê? O sindicato tá vindo atrás de mim, Javier disse, a voz ficando séria e calculista. Eles quebraram a trégua. Isso é guerra declarada. Eu tenho soldados, tenho assassinos, tenho músculos como o Bruno, mas eu não tenho você. Ele gesticulou na direção dela. Eu preciso de alguém que consegue ver as coisas antes de acontecerem. Alguém que limpa uma sala em 15 segundos. Eu preciso de uma guarda-costas que não tem medo de morrer, porque aparentemente você não tem mais nada a perder. Eu não sou guarda-costas, Júlia cuspiu. E eu não trabalho para criminosos. Você é criminosa. Javier apontou brutalmente. Você acabou de matar 4 pessoas e tá fugindo de um passado que é indiscutivelmente mais sangrento que meu presente. Ele caminhou até o bar e despejou um copo de água. Estendeu para ela. Aqui tá o acordo, Júlia. Ou seja lá qual for seu nome verdadeiro. Você fica comigo. Você me ajuda a esmagar o sindicato. Você protege minhas costas até essa guerra acabar. E em troca? Júlia perguntou, olhando para a água desconfiada. Ela estava com sede insuportável. Em troca, Javier disse, os olhos trancando nos dela com uma intensidade ardente. Eu uso meus recursos para limpar sua ficha completamente. Eu tenho gente na Interpol. Tenho hackers que conseguem apagar bancos de dados inteiros. Eu posso fazer a recompensa desaparecer. Posso te dar sua vida de volta, uma vida de verdade, não essa existência de sombra. Júlia hesitou longamente. Era a única coisa que ela queria mais do que qualquer outra. Liberdade real. Parar de olhar por cima do ombro a cada segundo. Parar de usar a máscara da garota desajeitada. Como eu sei que posso confiar em você? Ela perguntou diretamente. Você não pode. Javier admitiu com brutalidade honesta. Mas agora mesmo, eu sou a única opção que você tem. Você sai por aquela porta, você tá sozinha contra o sindicato, a polícia e as pessoas te caçando do interior. Você fica aqui, você tá sob proteção da família Almeida. Júlia olhou para a arma na mão, depois para Javier. Ela estava cansada de correr sem parar. Estava cansada de se esconder. E estranhamente, apesar da arrogância dele, apesar da crueldade no clube, havia algo sobre Javier Almeida que a puxava para dentro. Ele a via. Pela primeira vez em anos, alguém realmente a via. Ela travou a segurança da pistola e a colocou sobre a mesa. Se você me trair, Júlia disse, a voz caindo para um sussurro letal. Eu não vou quebrar sua perna. Eu vou parar seu coração. Javier sorriu amplamente. Não era o sorriso de valentão desta vez. Era o sorriso de um rei que acabara de encontrar sua rainha. Tô contando com isso, ele disse. De repente, o telefone de Marcelo vibrou no balcão do bar. Ele pegou, leu a mensagem e ficou pálido como papel. Javier, ele gaguejou. As notícias. Tá em todo lugar. Javier pegou o controle remoto e ligou a televisão gigante de tela plana na parede. Notícia urgente piscou na tela. Uma repórter estava parada do lado de fora do Onix. Luzes azuis piscando atrás dela. Massacre em clube exclusivo do Rio. A polícia identificou o dono, Javier Almeida, como pessoa de interesse, mas fontes afirmam que também estão procurando uma mulher, uma garçonete que se acredita ser cúmplice. A tela mudou para mostrar uma foto granulada de uma câmera de trânsito. Era Júlia e Javier correndo para o beco. Estava embaçada, mas o rosto dela era visível o suficiente. Eles têm seu rosto, Javier disse sombriamente. A caçada começou oficialmente. Júlia encarou a tela hipnotizada. Seu anonimato tinha ido embora para sempre. O fantasma agora era público. A gente precisa se mover, Júlia disse, a mente já mudando para modo tático. Esse lugar é alto perfil demais. Se a polícia sabe, o sindicato sabe também. Eu tenho uma mansão em Búzios,
Javier disse pensativo. Óbvio demais. Júlia contrapôs. Eles vão esperar que você vá para uma fortaleza. A gente precisa ir para um lugar que eles não vão procurar. Em algum lugar público, mas invisível. Onde? Javier perguntou curioso. Júlia olhou para ele, uma centelha de desafio nos olhos. Meu apartamento em São Gonçalo. É um buraco. Sem segurança, sem porteiro, e ninguém sabe que existe. Javier olhou para os sapatos de 15 mil reais, depois para a sujeira nas leggings de Júlia. O rei do Rio se escondendo num apartamento de favela em São Gonçalo. Era absurdo, era insultante, era perfeito. Beleza, Javier disse finalmente. Me leva pro seu castelo, princesa. A viagem até São Gonçalo foi um estudo de tensão pura. Eles haviam abandonado a SUV blindada conspícua de Javier 3 quarteirões antes do Onix, trocando-a por um Honda Civic velho que Júlia ligou com fios cruzados em menos de 40 segundos. Javier sentou no banco do passageiro, os joelhos pressionados contra o painel, parecendo um tigre enjaulado numa caixa de papelão. Bruno estava espremido no banco de trás com o Marcelo tremendo. Estacionaram 2 ruas antes de um prédio de apartamentos de tijolos descascados em São Gonçalo. O bairro era silencioso, o ar cheirando a escapamento de carros velhos e asfalto molhado. É aqui, Javier perguntou, olhando para a porta da frente coberta de pichação. Eu tenho depósitos mais bonitos que isso. Tem 4 saídas. Paredes finas, então eu consigo ouvir movimento, e vizinhos que não fazem perguntas, Júlia respondeu desligando o motor. Saiam. Mantenham as cabeças baixas. O apartamento ficava no 4º andar sem elevador. Era um estúdio mal maior que uma cela de prisão. Um colchão de solteiro estava no chão, arrumado com precisão militar impecável. Uma mesinha pequena segurava um laptop e uma pilha de telefones descartáveis. Não havia fotos nas paredes, sem decorações, sem plantas. Era a casa de um fantasma. Alguém pronto para sair em 5 minutos sem deixar rastro algum. Bruno ficou parado perto da porta, o corpo imenso bloqueando o olho mágico. Marcelo desabou na única cadeira, bebendo de uma garrafa de vodka que tinha contrabandeado do clube. Javier caminhou até a janela, espiando pelas persianas velhas. Se o sindicato encontrar a gente aqui, a gente tá preso. É um funil fatal. Eles não vão encontrar a gente a menos que alguém conte para eles onde estamos, Júlia disse, lançando um olhar afiado para Marcelo. Ela se moveu até uma tábua solta do piso perto da cozinha americana, arrancou e puxou um kit de primeiros socorros que parecia mais uma bolsa de trauma de zona de guerra. Tira a camisa, ela ordenou para Javier. Javier levantou uma sobrancelha. Pelo menos me paga um jantar primeiro. Você levou um golpe no fígado que te derrubou de joelhos e você bateu forte no chão durante o tiroteio. Eu preciso checar se tem hemorragia interna, Júlia disse, a voz clínica e profissional. Camisa fora. Javier desabotoou a camisa social manchada e deixou cair. O torso dele era um mapa de cicatrizes violentas de facas, balas e arame farpado. Mas atualmente um hematoma escuro enorme florescia nas costelas onde Júlia tinha socado. Ela colocou luvas de látex e começou a palpar a área com dedos frios e firmes. Quando pressionou contra as costelas inferiores, Javier sibilou de dor aguda. Nada quebrado, ela concluiu aplicando um gel gelado. Mas você vai sentir isso por semanas inteiras. Você bate como um caminhão. Javier resmungou olhando para baixo para ela. Ela estava tão perto que ele podia sentir o cheiro fraco de baunilha por baixo da pólvora e do suor. Sem o uniforme enorme, sem o ato, ela era cativante. Os movimentos eram econômicos, inteligentes e precisos. Eu segurei o golpe, Júlia murmurou, colocando uma bandagem sobre um corte no ombro dele. Se eu tivesse jogado com rotação completa do quadril, teria rompido o órgão completamente. Javier pegou o pulso dela. O ar no quartinho minúsculo de repente pareceu pesado, carregado de eletricidade estática. Por que você não fez isso? Por que eu não te matei? Júlia perguntou, olhando para cima. Os olhos verdes trancaram com os dele. Sim, você odeia homens como eu, arrogantes, violentos. Eu te tratei como lixo. Você tratou,
Júlia concordou calmamente. Mas você não olhou para mim com pena. Você olhou para mim com desafio. E quando o tiroteio começou, você tentou me proteger. Você gritou para eu me abaixar. Ela puxou a mão delicadamente. Eu tô acostumada com homens me usando como escudo, Javier. Você é o primeiro que tentou ser o escudo para mim. Javier ficou em silêncio, observando-a se mover pelo quarto pequeno, checando as trancas, apagando as luzes para não projetarem sombras suspeitas. Ele percebeu que estava vendo a mulher real sob as camadas de trauma e instinto de sobrevivência, e queria saber absolutamente tudo. Quem te ensinou? Javier perguntou na escuridão. Belo Horizonte é onde você lutou. Mas onde você aprendeu a atirar? A desviar de um jab assim? Júlia sentou na beirada do colchão, limpando a pistola roubada metodicamente. Meu pai. Ele era complicado. Queria um filho homem. Teve uma filha. Então decidiu construir o filho que queria a partir da filha que teve. Ele ainda tá vivo? Javier perguntou cuidadosamente. Não, Júlia disse, a voz monótona. Eu matei ele. A admissão ficou suspensa no ar pesado. Marcelo roncava alto na cadeira, alheio. Bruno se mexeu perto da porta desconfortável. Javier não recuou nem 1 centímetro. No mundo dele, parricídio não era pecado. Às vezes era necessidade pura. Foi justificado? Foi sobrevivência, Júlia disse. Ela olhou para Javier diretamente. Ele me vendeu para os sindicatos de luta quando eu tinha 16 anos. Eu escapei quando tinha 24. Aquela foi a noite que ele morreu. Javier caminhou e sentou ao lado dela no colchão estreito. A proximidade era intoxicante, magnética. Ele estendeu a mão e tocou uma mecha de cabelo solto que havia caído perto do rosto dela. Você não é garçonete, Júlia. Ele sussurrou suavemente. E você não é um monstro. Você é uma rainha no exílio forçado. Júlia sentiu um arrepio traçar a espinha inteira. Ela se inclinou no toque dele só por 1 segundo, permitindo-se o luxo do contato humano que havia negado por anos. Antes de continuar, quero fazer uma pausa aqui. Se você está gostando dessa história de transformação, de pessoas que se escondem atrás de máscaras até encontrarem alguém que realmente as enxerga, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E me conta nos comentários. Você já teve que esconder quem realmente é por medo do julgamento dos outros? Sua história pode inspirar alguém hoje. A gente tem uma cama só, ela disse, a voz rouca e cansada. Eu durmo no chão. Javier ofereceu, surpreendendo até a si mesmo. Não seja idiota. Você tá machucado, Júlia disse. Ela se deitou, as costas para a parede, a arma debaixo do travesseiro. A gente divide, costas com costas. Se alguém entrar por aquela porta, a gente acorda lutando. Javier se deitou ao lado dela. O colchão era estreito, as costas dele pressionadas contra as dela. Ele podia sentir o calor do corpo dela, o ritmo constante da respiração. Pela primeira vez em 10 anos, Javier Almeida não sentiu a necessidade de dormir com um olho aberto sempre alerta. Ele tinha a sombra protegendo suas costas. O amanhecer chegou sobre São Gonçalo, lançando uma luz cinza e doentia no apartamento-estúdio. Júlia estava acordada antes do sol, o relógio interno calibrado para perigo constante. Ela cuidadosamente deslizou debaixo do braço de Javier. Durante o sono, o chefe da máfia havia se agarrado a ela, não como arma, mas como tábua de salvação. Moveu-se silenciosamente até a mesa onde os telefones descartáveis estavam empilhados. Marcelo ainda estava caído na cadeira, roncando, alheio ao fato de que estava respirando por tempo emprestado. Júlia tinha clonado o cartão SIM dele durante a noite anterior. Abriu o laptop e puxou os registros digitais. O sangue congelou nas veias. 3 mensagens enviadas às 2 da manhã. Destinatário: número desconhecido. Mensagem 1. Estamos em São Gonçalo. Prédio de tijolos, 4º andar. Mensagem 2. A garçonete é a atiradora. Mensagem 3. Traz a equipe pesada. Júlia não gritou, nem ficou histérica. A calma fria da sombra desceu sobre ela como um cobertor. Caminhou até a cadeira, agarrou um punhado do cabelo engordurado de Marcelo
e bateu o rosto dele no apoio de braço de madeira com força brutal. Marcelo acordou com um grito agudo. Javier estava de pé instantaneamente, arma em punho. Júlia, o que foi? Ele nos vendeu, Júlia disse, jogando o laptop no colo de Marcelo. Javier leu a tela, o rosto ficando frio como pedra. Você nos vendeu para o sindicato depois que eu salvei sua vida miserável. Eles ameaçaram minha mãe. Marcelo choramingou, cuspindo sangue dos lábios rachados. Eu não tive escolha. Todo mundo tem escolha, Javier disse, levantando a pistola para a cabeça dele. Não mata ele, Júlia comandou, checando o pente da própria arma. Ele é uma responsabilidade morto, mas um trunfo vivo. Se ele tá mandando mensagem para eles, eles estão ouvindo. Ela enfiou o telefone nas mãos trêmulas de Marcelo. Manda mensagem de volta. Diz que a guarda-costas tá morta e a porta tá destrancada. Por quê? Bruno perguntou do posto perto da janela, confuso. Porque eu quero que eles entrem por aquela porta achando que já ganharam, Júlia disse friamente. Ela chutou o colchão de lado, criando uma barricada improvisada. Javier, se cobre. Marcelo, senta perto da porta. Se você fizer qualquer barulho para avisar eles, eu mesma te mato. Marcelo sentou no chão, chorando silenciosamente. Ping. Eles responderam. Marcelo sussurrou aterrorizado. Chegando em 40 segundos. Pronta. Júlia sussurrou para Javier atrás do colchão. Nasci pronta. Javier respondeu, tensionando o dedo no gatilho. A porta não apenas se abriu, ela explodiu para dentro. Um ariete despedaçou a madeira e 3 homens de jaquetas escuras invadiram, esperando uma execução fácil. Viram Marcelo sentado no chão e sorriram. Bang! O tiro de Júlia acertou o homem da frente na garganta. Javier apareceu e deu 2 tiros no segundo. Fogo de supressão, Júlia gritou enquanto o corredor explodia em tiroteio automático. Balas rasgaram o drywall, enchendo o quartinho de poeira branca sufocante. Marcelo gritou, até que uma bala perdida dos próprios aliados o silenciou para sempre. A gente não consegue segurar isso. Javier gritou sobre o barulho ensurdecedor. Eles têm homens demais. A janela? Júlia agarrou uma granada de atordoamento da bolsa tática, uma relíquia da vida passada. Puxou o pino e jogou no corredor. Bum! Uma luz cegante e explosão concussiva sacudiram o prédio inteiro. Aproveitando a confusão, Júlia arrastou Javier em direção à escada de incêndio. Sobe pro telhado. Eles subiram correndo, as escadas de metal tilintando sob os pés. Bruno seguiu atrás, disparando tiros de cobertura selvagens. Chegaram no telhado, uma extensão plana de piche e cascalho. Ali, Júlia apontou para o prédio vizinho. Fica a 2 metros de distância sobre um beco que desce 4 andares. A gente tem que pular. Pular ou morrer. Javier rugiu. A porta de acesso do telhado explodiu atrás deles. 7 soldados do sindicato saíram correndo, armas levantadas. Júlia não hesitou nem por meio segundo. Lançou-se no ar, pousando num rolamento no telhado adjacente. Javier a seguiu, pousando duro, mas seguro. Viraram para procurar Bruno. O guarda-costas grande correu em direção à beirada. Saltou, mas um único tiro ecoou. Uma bala o pegou no ar. O impulso falhou. Errou a beirada por centímetros. Bruno, Javier mergulhou para a frente, gritando desesperado. Assistiu impotente enquanto o soldado mais leal dele caía, batendo na caçamba 4 andares abaixo. Javier congelou encarando o abismo. Eles mataram ele. Mataram o Bruno. E vão matar você também se você não se mover. Júlia agarrou o rosto dele, batendo forte. Move, Javier. Ela o arrastou da beirada, enquanto balas começavam a lascar o concreto ao redor. Correram pelos telhados de São Gonçalo, uma corrida de parkour desesperada contra a morte, finalmente deslizando por uma escada de incêndio 5 quarteirões depois. Desabaram num beco estreito atrás de uma caçamba, ofegantes. Javier estava tremendo, não de medo, mas de uma raiva que o consumia por dentro. Eles vão pagar. Ele sibilou, lágrimas misturando com a poeira no rosto. Eu vou queimar o sindicato até virar cinzas. Vai sim,
Júlia disse, a voz firme. Mas não hoje. Hoje a gente sobrevive. Javier olhou para ela. Ele tinha perdido o terno, o dinheiro, o guarda-costas e a coroa. Não tinha nada sobrando exceto ela. Para onde a gente vai? Ele perguntou, a voz quebrando. Eu não tenho mais nenhuma casa segura. Júlia ficou de pé e guardou a arma no cós da calça. Estendeu a mão para o rei caído do rio. Você tem eu, ela disse com convicção. E eu conheço um lugar onde a máfia não vai. Um lugar onde a sombra costumava treinar. A gente vai para lá, se cura, e depois reconquista sua cidade. Javier olhou para a mão calejada e marcada por cicatrizes dela. Segurou com força. Me guia. A academia do Ed Ferro era um prédio fantasma debaixo dos trilhos barulhentos do metrô. Não existia em mapas, o que a tornava perfeita. Quando Ed, um homem esculpido em granito e cicatrizes, abriu a porta de aço, olhou da Júlia machucada pro Javier tremendo. Sombra, Ed grunhiu. Você trouxe um vagabundo. Eu trouxe um parceiro, Júlia corrigiu, guiando o rei caído para dentro. Por 2 semanas, a academia se tornou o universo inteiro deles. Javier, despojado dos ternos, riqueza e soldados, teve que se reconstruir do zero. Júlia o treinou impiedosamente. Ensinou disciplina onde antes havia ego, precisão onde havia raiva bruta, e lentamente, algo mudou entre eles. O respeito se transformou em confiança. Confiança se transformou em algo mais profundo, mais perigoso. Uma noite, suados após um treino brutal, Javier encurralou Júlia contra a parede da academia. Eu te amo, ele disse simplesmente. Júlia o beijou, duro e desesperado. Então vamos terminar isso juntos. O plano era ousado até a insanidade. O sindicato estava celebrando a suposta morte de Javier com uma festa no Onyx. Eles invadiriam, fantasmas retornando dos mortos. Entraram pelo teto, descendo por cordas de rapel como espectros silenciosos. Quando Javier pisou no salão principal, todo o clube congelou. Os inimigos viram um morto andando. A hesitação os matou. Júlia e Javier se moveram como uma unidade sincronizada, dançando através do caos com eficiência letal. Em 20 minutos, tudo acabou. Carlos Galo, o chefe do sindicato, estava de joelhos, arquivos incriminadores espalhados ao redor. A Polícia Federal vai adorar esses documentos, Júlia disse, fotografando tudo. Javier segurou a arma contra a têmpora de Carlos. Isso é pelo Bruno. Mas não puxou o gatilho. Deixou a justiça fazer o trabalho. 3 meses depois, o Onyx estava aberto novamente. Mas agora, Júlia estava ao lado de Javier, não como sombra, mas como igual. Ela usava um vestido esmeralda que combinava com os olhos, o cabelo solto, sem mais óculos horríveis. Javier a puxou para perto, beijando a têmpora dela. Minha rainha, ele murmurou. Nosso reino, ela corrigiu sorrindo. Eles haviam se transformado. Ele, do predador arrogante ao rei com consciência. Ela, da presa escondida à guerreira livre. Juntos, não eram mais caçador e caça. Eram iguais, parceiros que entendiam a escuridão um do outro e escolheram a luz mesmo assim. Sabe, essa história nos ensina algo poderoso sobre julgamentos precipitados e segundas chances. Javier achou que conhecia Júlia só por olhar para ela, mas estava completamente enganado. Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência, pela roupa, pela profissão, sem conhecer a história real por trás? E Júlia aprendeu que nem todo mundo que começa errado termina errado. As pessoas podem mudar quando encontram alguém que acredita nelas. Todos nós usamos máscaras em algum momento da vida, seja por medo, sobrevivência ou proteção. Mas a verdadeira coragem está em tirar a máscara quando encontramos alguém que merece ver quem realmente somos. E você que assistiu até aqui, muito obrigado de coração. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal porque toda semana eu trago histórias que fazem você pensar, sentir e refletir sobre a vida. Me conta aqui nos comentários. Você já teve que esconder quem realmente é? Você já julgou alguém errado só pela primeira impressão?
Compartilhe a sua história com a nossa comunidade. A gente cresce e aprende junto. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre não julgar pelas aparências, compartilha esse vídeo. Um abraço forte e até a próxima história.